Entre a primeira década dos anos 2000, notadamente a partir de meados de 2008 até os dias atuais, no estado do Rio de Janeiro, João Francisco Inácio Brazão, Domingos Inácio Brazão, Robson Calixto Fonseca e outros agentes citados na denúncia, já condenados em outras instâncias, integraram pessoalmente organização criminosa armada, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas e pela associação de 4 ou mais pessoas, com o objetivo de obter vantagem econômica mediante a prática de crimes com penas máximas superiores a 4 anos. As características dessa organização criminosa e a sua atuação, especialmente no que se refere aos crimes de homicídio, foram descritas na denúncia. Em relação aos homicídios, a imputação diz que no dia 14 de março de 2018, por volta das 21h10, no cruzamento da rua Joaquim Palhares com a rua João Paulo I, na capital do estado do Rio de Janeiro, Rony Lessa, previamente ajustado e com unidade de propósitos com Elcio Vieira de Queiroz, Maxwell Simões Correia, conhecido por Suei, Ronald Paulo Alves Pereira, conhecido por Major Ronalds, Domingos Inácio Brazão, João Francisco Inácio Brazão, conhecido por Chiquinho, Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior e Edmilson da Silva de Oliveira, conhecido por Macalé, matou as vítimas Marielle Francisco da Silva e Anderson Pedro Matias Gomes, produzindo por meio de disparos de arma de fogo os ferimentos que deram causa às mortes, conforme descrição contida no laudo de exame necroscópico que foi anexo aos autos. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, mantidos os vínculos subjetivos entre os que concorreram para as infrações, Rony Lessa tentou matar a vítima Fernanda Gonçalves Chaves, apenas não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. A ordem para executar os homicídios, segundo a Procuradoria-Geral da República, foi dada por Domingos Inácio Brazão e João Francisco Inácio Brazão. De modo semelhante, diz a acusação, Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior concorreu para as infrações empregando a autoridade de seu cargo de chefia que então ocupava na estrutura da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro para oferecer a garantia necessária aos autores intelectuais do crime de que todos permaneceriam impunes. A participação de Ronald Paulo de Alves Pereira, o Major Ronald, diz a Procuradoria-Geral da República, se deu por meio do monitoramento das atividades de Marielle Francisco da Silva e do fornecimento aos executores de informações essenciais à consumação dos crimes. Os crimes, segundo a acusação, foram praticados mediante promessa de recompensa e por motivo torpe, com emprego de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos e por meio que resultou perigo comum, circunstâncias que eram de amplo conhecimento de todos os coautores e partícipes. Por fim, a acusação aponta que os homicídios contra Anderson Pedro Matias Gomes e Fernanda Gonçalves Chaves, nesse caso a tentativa, foram praticados com o objetivo de assegurar a impunidade do crime contra Marielle Francisco da Silva. Devidamente citados e intimados, os réus apresentaram suas defesas prévias, inclusive arrolando testemunhas. Em 1º de agosto de 2024, designei audiência de instrução desta ação penal para oitiva das testemunhas arroladas na denúncia, que foram realizadas nos dias 12 de agosto e 16 de agosto de 2024. Foram ouvidas 9 testemunhas de acusação, ausente a testemunha também arrolada pela acusação, Otacílio Antônio Dias Júnior. Durante a instrução, foram ouvidas 46 testemunhas de defesa. Nos dias 21 a 25 e 29 foram realizados também os interrogatórios dos réus, 21, 25 e 29 de outubro de 2024. O termo de audiência, a gravação dos respectivos atos, foram disponibilizados nos autos pela Secretaria Judiciária, tanto ao Ministério Público quanto aos assistentes de acusação e aos advogados da defesa. Encerrado o interrogatório dos réus, as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade de novas diligências nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal. A Procuradoria-Geral da República e as defesas
bem como assistente da acusação Fernanda Gonçalves Chaves, requereram diversas diligências. Foram deferidas as diligências que entendi oportunas e convenientes e ligadas aos fatos. Aqui no relatório descrevo quais as diligências que foram deferidas tanto para a acusação quanto para a defesa. Para ganharmos tempo. Em 3 de abril de 2025, após a realização das diligências requeridas tanto pela acusação quanto pela assistência da acusação e pelas defesas, considerado o cumprimento dessas diligências, determinei que as partes fossem intimadas sucessivamente para a apresentação de alegações finais nos termos do artigo 11 da Lei 8.038 de 1990. Na mesma oportunidade, determinei que fossem oficiados os tribunais competentes para que juntassem as certidões de antecedentes criminais de todos os réus. Em 13 de maio de 2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou suas alegações finais, salientando em síntese, e aqui falei tanto em relação à Procuradoria-Geral da República quanto a assistentes de acusação e as defesas, uma breve síntese, uma vez que todos farão sustentações orais. A Procuradoria-Geral da República, em breve síntese, afirmou que, encerrada a instrução, abre aspas, encerrada a instrução, comprovou-se que a atividade principal do grupo consistia na ocupação, no uso e no parcelamento irregulares do solo urbano, com o objetivo de promover a exploração do mercado imobiliário irregular por práticas de grilagem. Nessas mesmas áreas, milícias constituíam redutos eleitorais, diz a Procuradoria-Geral da República, que favoreciam as campanhas políticas de Domingos e João Francisco Brazão. Demonstrou-se ainda que o grupo atuava por meio de extorsão, artigo 158 do Código Penal, crime de usura, artigo 4º da Lei 1521 de 51, e parcelamento irregular do solo, artigo 50 da Lei 6.766 de 79. Ainda diz a Procuradoria, em suas alegações finais, que Domingos e João Francisco agiram para constituir loteamentos irregulares com os quais mais tarde negociaram com Rony Lessa como moeda de pagamento em relação ao homicídio da vereadora Marielle Francisco da Silva, que ficaram comprovadas, diz a Procuradoria-Geral, as atividades de milícia desempenhadas por Domingos Inácio Brazão, João Francisco Inácio Brazão e Robson Calixto Fonseca. Os depoimentos prestados, a partir dos depoimentos prestados pelas testemunhas Guilhermo Machado Catrambi, Marcelo Pasqualetti, Felipe José Sampaio Alves e pelo colaborador Rony Lessa. Nesse sentido, continua a Procuradoria-Geral da República, diz que Domingos Inácio Brazão e João Francisco Inácio Brazão passaram a integrar as organizações criminosas constituídas pelos milicianos, aos quais se aliaram, comprometendo-se a defender os interesses dos grupos ilícitos junto às instituições de Estado, com o fim de viabilizar a prática continuada de crimes de parcelamento irregular do solo, com finalidade de lucro e outros crimes violentos mediante a perpetuação do domínio territorial. Robson Calixto Fonseca integrava a mesma organização criminosa, realizando cobranças violentas de devedores, difusão clandestina de sinal de televisão, crimes correlatos à ocupação irregular do solo e outros atos associados às atividades de grilagem do grupo. Em relação à motivação dos crimes de homicídio, dois homicídios e a tentativa de homicídio, a Procuradoria-Geral da República apontou que, abre aspas, vinculados a organizações criminosas dedicadas à grilagem de terras e à exploração de mercados ilícitos associados a milícias, Domingos Inácio Brazão e João Francisco Inácio Brazão faziam uso de seus cargos públicos e de suas conexões políticas para viabilizar a expansão de seus negócios ilegais. E que desde o ano de 2008, Marcelo Freixo, deputado estadual, de quem Marielle Francisco da Silva foi assessora, já alertava
para o vínculo existente entre os irmãos Brazão e as milícias do Rio de Janeiro, o que a prova colhida nos autos terminou, segundo a Procuradoria-Geral da República, terminou por confirmar. Foi em 2015, no entanto, que o confronto se acirrou após a candidatura de Domingos Inácio Brazão ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, a qual o PSOL, comandado por Marcelo Freixo, se opôs de maneira veemente, ameaçando inclusive judicializar a questão. Continua a Procuradoria-Geral da República dizendo que, em razão de sua atuação, Marielle se tornou, em síntese, a principal opositora e o mais ativo símbolo da resistência aos interesses econômicos dos irmãos. Matá-la, disse a Procuradoria-Geral da República, matá-la serviria a dois propósitos, a saber, o de eliminar a oposição política que personificava e o de dissuadir outros integrantes do grupo de oposição a imitar-lhe a postura. Por tudo isso, a versão apresentada por Rony Lessa, diz a Procuradoria-Geral da República, sobre a motivação dos homicídios encontra-se amplamente demonstrada. Ainda afirma a Procuradoria-Geral da República que, em relação a Rivaldo Barbosa e sua participação no plano homicida, disse o colaborador que havia um modelo estrutural de corrupção na divisão de homicídios da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. De acordo com suas declarações, criminosos associados à exploração de jogos de azar e as milícias efetuavam pagamentos mensais à polícia para que os seus homicídios não fossem adequadamente investigados. E Rivaldo faria parte do esquema, segundo a Procuradoria-Geral da República. A análise da gestão de Rivaldo Barbosa, como chefe da Divisão de Homicídios do Rio de Janeiro, aponta a Procuradoria-Geral da República, revela que no ano de 2015, o acusado aumentou seu poder de ingerência sobre as investigações conduzidas pelas delegacias de homicídio por meio de unificação. Nesse cenário de corrupção estrutural comprovada, é evidente, diz a Procuradoria-Geral da República, que Domingos Inácio Brazão e João Francisco Inácio Brazão jamais encomendariam e Rony Lessa jamais executaria o homicídio de uma parlamentar sem aderir previamente ao modelo de negócios estabelecido pela Divisão de Homicídios sob a autoridade de Rivaldo Barbosa. Ainda diz a Procuradoria-Geral da República que, em 13 de março de 2018, véspera dos homicídios, o réu Rivaldo foi empossado chefe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. No dia seguinte aos crimes, em 15 de março de 2018, anunciou a nomeação de Ginton Lages como titular da Delegacia de Homicídios da capital e a sua designação para presidir direta e pessoalmente as investigações do caso Marielle. Na condução do caso, sob supervisão próxima de Rivaldo e claramente vinculado aos interesses do chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Ginton cumpriu a tarefa que lhe fora confiada. Logo de início, afirma a Procuradoria-Geral da República, tentou constranger Orlando de Oliveira Araújo a assumir a autoria do crime e, diante da recusa, fabricou provas para incriminá-lo. Por fim, a Procuradoria-Geral da República sustenta que as provas apresentadas não deixam dúvidas de que Domingos Inácio Brazão e João Francisco Inácio Brazão foram os mandantes daqueles crimes, devendo ser por eles integralmente responsabilizados. Ronald Paulo Alves Pereira, também afirma a Procuradoria, em conclusão, atuou como partícipe e Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior, auxiliando os mandantes a quem forneceu as diretrizes de execução, além de assegurar a impunidade dos autores materiais, pedindo assim a procedência integral